feito para instrumentos de cordas. O alaúde era um tipo de um violão, mas com um corpo assim meio arredondado, um instrumento de cordas. Saltério é uma outra palavra usada também em referência ao instrumento de cordas, que poderia ser o mesmo alaúde. E a harpa é também instrumento de cordas. O terceiro, que era o símbolo, então as pessoas dizem que deveria ser ou um símbolo, ou mais provavelmente um prato percussivo, agudo, que era usado para marcar o início de um coro. Então, quando aparece aquela palavrinha no salmo assim, selar, ali o instrumentista tocava o símbolo. Então, em algumas Bíblias, nos salmos, aparece a palavrinha selar, em alguns lugares do salmo. Naquele lugar, o músico que tocava o símbolo batia o instrumento com um prato. Então, por que os instrumentos de cordas? Então, quando a Bíblia fala de instrumentos de cordas, são um conjunto de alaúdes e harpas. Então, essa expressão está no subtítulo de 57 salmos. A pessoa compôs o salmo e já disse, para instrumentos de cordas. Para instrumentos de cordas. Adufes são mencionados, olha, no culto, 3 vezes. São 149, 68 e 150. Pandeiros, 1 vez. Tamborins, 2 vezes. Tamboril, 1 vez. Tamborim, 1 e danças, 2 vezes. Então, essas são as únicas menções no Antigo Testamento desses instrumentos daí em relação quando o assunto é um culto a Deus. Agora observe bem. Os que estão sublinhados aqui de azul são textos que falam de música para Deus, feita antes de Deus revelar-se a Davi, com aquele mandato do Senhor. E somente 3 vezes, que estão nos Salmos 149, no 150 e no 81, porque o 61 também é de antes. Somente nessas 3 vezes há menção de uso de instrumento de percussão grave com ritmo na música feita para Deus, e nós não temos como saber se essa composição foi feita antes ou depois do mandato de Deus a Davi. Vocês entenderam essa parte? Então, só 3 vezes a Bíblia fala da música feita para Deus com instrumentos de percussão. E nós não temos como saber se foi antes ou depois da instrução que Deus deu a Davi. As demais vezes, todas elas foram antes, claramente antes. Por que nós não temos como saber? Porque o Salmo 150, a gente sequer sabe quem é o autor. Então não sabe quando ele foi escrito. Da mesma forma, é o 81 e o 149. Qual a conclusão que nós podemos chegar a partir desses textos? É que o povo de Israel louvava a Deus com tudo que eles sabiam fazer. Quando passaram pelo Mar Vermelho, as mulheres saíam dançando, tocando pandeiros e cantando, louvando a Deus. O que eles estavam fazendo? O que eles sabiam fazer no Egito. Deus não tinha dado nenhuma instrução. E Deus aceitou. Quando eles chegaram no Sinai, Moisés subiu, ficou muito tempo e eles fizeram o bezerro de ouro. Aí Arão falou assim: nós vamos cultuar amanhã o Yahvé, o Deus do pacto, o Deus de Abraão, de Jacó, de Israel. E aí eles começaram então a tocar música e dançar. Quando tem dança, a música tem necessariamente percussão, tambores. Então eles estavam fazendo a mesma música que eles fizeram depois do Mar Vermelho. Não tinha nenhuma orientação também ainda. E aí, nessa ocasião, a música se degenerou numa festa pagã. Embora eles estivessem dizendo que estavam adorando a Deus. Então essa história da música foi seguindo e eles usavam qualquer música, qualquer instrumento para louvar a Deus até o reinado de Davi.
A partir do reinado de Davi, Deus orientou os profetas, e eles orientaram o rei, e então houve um mandado real, que estabeleceu os instrumentos e as pessoas que iam orientar a música do templo, a música de louvor a Deus. A partir daí, irmãos, não há nenhuma menção que pode ser datada, que inclua a música de percussão, a música de dança em louvor a Deus. Nenhuma menção. As três únicas que nós não conseguimos datar, portanto, nós devemos deduzir que elas foram feitas antes disso. Porque depois foi dada essa orientação. A menos que aquilo foi feito num período em que a música tinha caído. E aí então não havia a orientação nem a ordem. Mas aí quando vinha o rei e restabelecia a ordem de Davi, então aí a coisa ficava no lugar de novo. Bem, esse estudo é um estudo muito importante para mim. É um estudo um pouco cansativo. Mas se você revisar em casa, reestudar, assim como você está pensando agora, irmãos, claramente a Bíblia fala de uma música sacra. E essa música foi orientada por Deus. Várias vezes a Bíblia fala, não há dúvida, não pode haver dúvida. Olha só, como é que a Bíblia chama essa música? 16:7 chama de hinos. 16:42, a música de Deus. 1 Crônicas 25:7, canto do Senhor. 2 Crônicas 5:13, o louvor ao Senhor. 2 Crônicas 29:7, cântico ao Senhor. E todas as vezes que essas qualificações são dadas, é a música com esses três instrumentos: hinos, alaúdes e harpas. Então, se Esdras era um músico, e ele estava escrevendo para ensinar sobre essa música, então é natural que ele qualificasse essa música. E ele só usa essa qualificação, música de Deus, para a música feita pelos levitas com os símbolos da alaúdes e harpas. Quando ele fala do transporte da arca, na 1 Crônicas 13, que ele menciona o instrumento de percussão pela única vez, ele não diz que era música de Deus, nem louvor a Deus. Ele diz que eles estavam celebrando. Mas essas qualificações aí, ele só usa para a etapa posterior. É importante saber que alguns autores, autoridades, reconhecem e leem esses textos da forma como estão lendo vocês. Olha só, o comentário bíblico adventista, olha o que diz: no livro dos Salmos, ou Saltério, que também é outro nome para o mesmo livro, deriva seu título do título da coleção na Septuaginta, que é a versão grega, que é Salmoi, plural de salmos, que designa uma canção cantada com acompanhamento de instrumentos de cordas. Então, o comentário bíblico está dizendo que no livro dos Salmos, o nome Salmos quer dizer cântico